vamos falar um pouco da nutrição dos machos e apresentar alguns animais. Nós escolhemos esses dois animais do acasalamento de coqueta com fresno. São machos de 20 meses e o princípio nutricional usado para as fêmeas é o mesmo utilizado para os machos. Os machos também têm que ter, até mais do que as fêmeas, uma boa conformação muscular. Para isso precisamos fazer dietas com alto ganho de peso para maximizar. Só que nós temos algumas particularidades que são diferentes das fêmeas. Os acúmulos de gordura nos machos, nós somos mais exigentes com os acúmulos de gordura nos machos. Por quê? Porque os machos, eles produzem o hormônio testosterona através de seus testículos. E o hormônio testosterona, ele é responsável por várias funções, dentre elas um maior ganho de peso e um ganho de peso que tem um perfil mais proteico do que adiposo. Ou seja, graças ao hormônio testosterona que os machos possuem, a tendência de ganho de peso é uma conformação corporal de maior quantidade de musculatura ao invés de tecido adiposo. Pelo fato desses animais, dos machos, apresentarem um maior ganho de peso, melhor conversão alimentar, muitas vezes, na sua fase de crescimento, não é o caso desses animais, já estão terminando a sua fase de ganho de peso, mas os animais até os seus 8 a 12 meses, eles ainda possuem os ligamentos cartilaginosos, eles não estão calcificados. Então temos que ter muito cuidado com os machos em suas quartídeas, em suas quartelas, porque às vezes o animal tem uma ótima conversão alimentar, tem um excelente ganho de peso, só que os ligamentos dos seus aprumos ainda não estão calcificados, fazendo com que ocorra rompimento ou alongamento das articulações. E aconteça o problema que nós chamamos no Brasil nós chamamos de quartelas arriadas. As quartilhas ficam barras, se abaixam. Sim. E isso os juízes nas exposições penalizam muito os machos. Então, ao invés de você trabalhar somente a aparência muscular do animal, você tem que correlacionar com os seus aprumos, se os animais conseguem ou não suportar o ganho de peso que está sendo exigido deles. Esses animais, eles possuem quartelas muito firmes, muito fortes e também apresentam um ganho de peso muito bom para a idade de 20 meses. Nós podemos ver que as quartelas deles são bem firmes, arruma por favor. As quartelas são firmes, então não tiveram problema durante sua fase de crescimento com excesso de peso, ou tiveram um ótimo ganho de peso, mas sua estrutura genética suportou os desafios de alto ganho de peso. E particularmente dos dois animais, só para título de curiosidade, a explicação de biotipo que nós demos, o animal da direita é um animal mais tardio, o animal da esquerda é um animal mais precoce, ou seja, é um animal um pouco menor e já apresenta uma musculatura um pouco mais pronta do que do animal da direita, ou seja, há um mesmo peso vivo. O animal da esquerda, por ser mais precoce, sempre vai apresentar um pouco mais de enchimento muscular, visualmente falando. E o da direita vai terminar a sua deposição muscular um pouquinho mais tarde, pois é um animal mais tardio. Também não conseguimos ver acúmulos de gordura exacerbados, como vimos em algumas fêmeas. Isso é graças ao hormônio testosterona. Então, os machos nós podemos expressar maiores ganhos de peso que não vão apresentar acúmulos de gordura devido à produção do hormônio testosterona. Vamos conversar um pouco sobre as dietas especificamente agora. Nós já falamos dos animais,
o que o nutricionista observa em termos de composição corporal, acúmulos de gordura, saúde dos aprumos, preparação correlacionada ao peso da tabela do limite de peso por competência. E como nós fazemos tudo isso? Nós fazemos tudo isso com os ingredientes mais facilmente disponíveis na fazenda. No caso de San Juan de Bedú, nós tentamos trabalhar ao máximo com os ingredientes feitos na fazenda. O que vocês estão vendo agora são todos os ingredientes da dieta misturados, mas a fazenda produz silagem de milho, também produz silagem de grãos úmidos de milho, e esses são os ingredientes base. A silagem de milho é um ingrediente volumoso, que tem boa quantidade de grãos também, então nós consideramos como um ingrediente base da dieta dos animais de San Juan de Bedú. Além de ser uma excelente fonte de fibra, também nos fornece quantidades razoáveis de grãos, de milho, que por consequência é rico em amido, uma boa fonte de energia. Também temos na fazenda a produção de silagem de grãos úmidos de milho, que é uma fonte de energia extraordinária. A fermentação desse grão úmido dentro do silo faz com que ocorra a quebra da matriz proteica dentro do grão. A matriz proteica é um componente que deixa os grãos de amidos encapsulados. Quando essa matriz proteica sofre ação de calor e diminuição de pH, ocorre a ruptura dessa matriz proteica, deixando o amido dos grãos mais disponíveis ao ataque das bactérias ruminais. Ou seja, aumenta-se a porcentagem de fermentação ruminal, aumenta-se a taxa de degradação ruminal. O milho moído fino, milho seco, milho em grão, tem por volta de 10 a 13% de umidade. E ele tem por volta de 85 a 88% de digestibilidade, de degradabilidade ruminal. Enquanto que a silagem de grão úmido de milho, essa fermentação, essa quebra da matriz proteica e uma pré-gelatinização também desse amido, faz com que essa degradabilidade seja elevada de 85%, seja elevada para 95% de degradabilidade. É uma melhoria na eficiência alimentar muito grande. Mas, como nada é perfeito na vida, também tem algumas desvantagens. Essa maior degradabilidade ruminal faz com que a fermentação seja muito rápida e ocorra uma queda do pH ruminal. Quando o pH ruminal fica abaixo de 6,2, e quanto mais baixo desse valor, pior é a situação, os animais começam a diminuir o seu consumo voluntário. Ou seja, nós melhoramos a eficiência alimentar, mas nós diminuímos o consumo de matéria seca. Então, quando se trabalha com